Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje mais uma live, mais uma transmissão ao vivo sobre as questões morais que envolvem as eleições de 2018 e a vida de cada cristão que hoje em dia está na luta de tentar fazer a vontade de Deus na sua vida. Eu escolhi esse tema para esse nosso grupo de palestras, vai ser um grupo de palestras que a gente vai fazer aqui essa semana, para tentar, de alguma forma, dirimir as questões que têm tocado aqui grandes amigos meus, pessoas importantes aí da vida cristã do Rio de Janeiro. Mas antes de começar, eu queria saber se está todo mundo me ouvindo bem aí, por favor. Se estão me ouvindo bem, digitem aí 1, 2, se não conseguem ouvir. Se estão ouvindo bem, digitem 1. Se não estão ouvindo bem, digitem 2. Se não, digitem 2. Só para eu saber se a transmissão está indo bem. Para mim, eu não consigo ver sem essa informação. Tá bom?
Esse é esse é o primeiro de uma série de palestras essa semana que a gente vai fazer para tratar principalmente da questão da família cristã na época da eleição. Tem muita gente com dificuldade de entender o que está se passando, porque são muitas vozes, né? De um lado, pessoas de renome cristão no Brasil, afirmando que é pecado mortal não votar em certo candidato. De outro lado, pessoas de igual renome, talvez um pouco mais respeitadas, que dizem, pelo contrário, ceder a essa pressão, inclusive, é uma ajuda à vinda do inimigo na igreja. Então, e a gente tem que ficar atento às fontes que nós temos de informação. Por esse motivo, eu resolvi fazer essa série de palestras. Amanhã haverá mais uma também para que a gente entenda mais ou menos o que acontece, tá bom? O tema de hoje vai ser o princípio do mal menor, que é especificamente um princípio moral. Mas antes eu quero mostrar para vocês por que eu resolvi fazer isso. Vocês sabem há muito tempo que eu trato de família, porque eu gosto disso, porque eu sei fazer isso, porque eu acho que isso é o que de fato transforma a vida das pessoas e da sociedade. Mas eu não posso esquecer, ninguém pode esquecer, que a família não tá no limbo da história. A família não está alheia às coisas que acontecem em torno a ela. As questões de política, que, ainda mais no Brasil, que são profundamente violentas, tocam a vida da família. Aliás, transformam a vida da família de forma absurda, né? Quem lembra aí das questões do que é museu, ou a luta que foi no Brasil, a questão da ideologia de gênero nos colégios, ou a batalha de quase 30 anos para impedir que o aborto vire um assunto corriqueiro comum na vida social do Brasil. Então, a gente não pode esquecer que a vida da política, assuntos de política, acabam refletindo diretamente nas questões familiares. Então, por esse motivo que embora a minha vocação primeira seja tratar das questões da formação da família, das virtudes necessárias para se ter uma família bacana, legal, saudável, santa, eu resolvi não abrir mão desse meu espaço e para falar, sim, de questões que são importantes, questões de moral, questões de política. Quer dizer, a política, quando ela toca a visão, os princípios morais. Então, é isso que eu vou fazer hoje, com o princípio do mal menor, e isso que eu vou fazer amanhã e depois em outros temas que a gente vai anunciar para vocês daqui a pouco. Bom, obrigado, Diogo, obrigado, Steve Gates. Steve Gates deve ser um cara famoso, hein? Quem está aqui está ouvindo a gente. Primeiro ponto aqui, teórico, uma introduçãozinha que eu quero fazer com vocês, é fundamentalmente mostrar que esse assunto, o assunto da necessidade de tomar decisões que escapam à simples apreensão, é uma coisa antiga. Então, na verdade, é uma história. Cadê aqui? Acho que está aqui. Não, não. Está aqui. Um momentinho só. A história. Não botei a história aqui ainda não. É a história do conceito de. Aqui, ó. Pronto. História do princípio do mal menor. Então é isso que eu quero, primeiramente, mostrar para vocês hoje, tá? Então, o princípio do mal menor, ele existe muito antes da questão da nossa vida concreta hoje em dia, né? Obviamente, né? É um assunto que toca a filosofia há muito tempo. Então, por exemplo, o primeiro autor que pensa isso com clareza é Platão, quando ele, na República, tem que distinguir quais são os valores e os desvalores, os bens e os males morais, na sua comparação. Qual é o maior bem e qual é o maior mal? Então, o princípio do mal menor já é tratado desde o século V a.C., especificamente na República de Platão. Então, o conceito de mal menor não é uma coisa nova, não é assim, não é que estamos inventando algo
para tornar a nossa vida mais fácil, ou para tornar nossas escolhas razoáveis coletivamente. Não é isso. Não é para isso que inventaram esse conceito. O Platão, então, é aquele filósofo que, primeiramente, pelo menos que nós temos conhecimento, tratou do assunto. É necessário saber, entre dois males, qual é o maior dos males. Entre dois bens, qual é o maior do bem, qual é o maior bem. Se eu sei qual é o maior bem, é meu dever segui-lo. Se eu sei qual é o maior dos males, é meu dever negá-lo. Então está lá na República essa ideia principal, essa ideia primária, de que na ação concreta, na ação de decisão, na ação individual de cada indivíduo, de cada cidadão, é necessário escolher o maior bem e evitar, quanto possível, o maior dos males. Essa é a primeira, vamos dizer, a primeira formulação do princípio do mal menor, que é, na verdade, a tentativa de escolher entre os males o que vai trazer menos consequências, ou que, entre os males, aquele que é menor na sua malícia. Tá? Um outro autor que também tratou desse assunto é Aristóteles, no livro do Tópicos. Ele fala exatamente isso, que é necessário, de algum modo, trazer para a questão da ação concreta a deliberação sobre os bens e os males objetivos. Isso é Aristóteles falando no livro de Tópicos, quer dizer, 4 séculos antes de Cristo. Então, a primeira coisa que eu queria tirar do nosso caminho, se é possível fazer isso, é a ideia de que o princípio do mal menor é uma questão meramente de cristãos que querem justificar as suas ações. Não é verdade. Platão não era cristão, nem Aristóteles era cristão. E eles tratavam desse assunto. Platão na República, Aristóteles no livro de Tópicos. Isso de forma rápida. Se a gente for buscar, tem muito mais. Mas por que eu quero falar disso hoje com vocês? Porque essa questão do mal menor foi muito instrumentalizada na história. Quando se perde o valor objetivo do bem e do mal, quando é o sujeito que começa a agir de forma a escolher o que é bem e o que é mal, surgiu na história do pensamento rapidamente noções que vieram usar do princípio mal menor para conseguir preferências, ou pelo menos para diminuir a necessidade de escolher sobre o certo e sobre o errado. E autores muito famosos refletiram sobre isso no passado. Então, o primeiro deles que eu quero mostrar para vocês é Locke. Locke tem uma famosa carta sobre a tolerância que é datada do século XVII, 1689. Nessa carta, ele afirma que é importante, entre dois males, escolher aquele que causa menos consequências funestas para quem escolhe. Então, na verdade, não são dois bens no seu nível ou de apreensão, ou dois males no seu nível de apreensão, mas são duas consequências que podem trazer bem ou mal àquele que escolhe. Junto desse mesmo autor, que já é um período bastante complicado da filosofia moderna, marcada pelo sujeito na reflexão, com preponderância da intimidade sobre a realidade, um outro autor também trata desse assunto da tolerância, que é, na verdade, pode-se dizer assim, uma defesa, um elogio a certo tipo de mal. Voltaire, no século XVIII, escreve esse livro, Tratado sobre a Tolerância, aqui, onde está? Aqui. 1763, onde o mesmo assunto é tratado. Não se tem mais certeza do certo e do errado, não tem mais certeza sobre o bem e o mal. Aqui é uma questão apenas de saber se você aceita ou não aceita as consequências da sua ação. Veja como a coisa mudou de perspectiva. Eu queria que vocês tivessem atenção nesse momento. A partir do iluminismo, a partir da revolução da filosofia moderna, Descartes, o bem e o mal perdem
influência sobre a ação humana. Então, o que vão utilizar para julgar se um ato é conveniente ou não são as consequências que esse ato possui, o chamado consequencialismo. Então, na verdade, não posso mais dizer que aquele ato é certo ou errado, que aquela modo de vida, que o seu modo de transformar a vida está certo ou errado, mas eu tenho então que ter tolerância com aqueles que pensam diferente de mim. Isso começou no século XVII, lá com Locke, depois com Voltaire, entendem onde é que está o problema e qual é o problema de forma clara. Eu vou dizer agora qual perder o critério de moralidade. Não é mais o objeto com seus elementos que constituem a moralidade, mas o que eu acho, o que eu prefiro de bem e de mal. Esse é o problema que está em jogo aqui. Um problema importante, porque vai ter consequências no decorrer da história. Veja bem, estamos no século XVI, XVII. Perdão, século XVII, XVIII, 1600 e pouco, 17, 18. O que acontece logo em seguida? A sociedade, a civilização ocidental decai, decai, decai. Temos o evento marcante da vergonha mundial, que é a Segunda Guerra Mundial, onde uns homens acham que outros homens não merecem viver, né? O nazismo atacando uma etnia específica e também pessoas doentes, né? É bom que se lembre, não sei se vocês sabem disso, quando se fala de nazismo, fala-se principalmente da luta contra os judeus e que, de fato, é algo que não se pode esquecer. Mas não se pode deixar de lembrar que o nazismo também era eugênico. Alemães, se eu posso dizer assim, puro sangue, arianos, que tivessem doenças graves, também eram levados aos campos de concentração, porque era uma forma de purificar a raça ariana. Então não se esqueçam disso. Bom, Hannah Arendt, uma filósofa famosa, que passou por todo esse período turbulento da história, percebeu, atenção, percebeu que no seu tempo, políticos alemães estavam usando do princípio do mal menor para justificar suas atrocidades. Diziam assim: olha só, a Alemanha tem um destino grande. A Alemanha vai ser a nação que vai comandar a sociedade para um futuro brilhante. Não podemos deixar que meia dúzia de pessoas, essas que são doentes, essas que são incapazes, essas que têm algum tipo de deficiência cognitiva ou motora, atrapalhem o nosso futuro. É um mal menor que percamos a vida dessas pessoas em nome de uma história brilhante. Foi então que Hannah Arendt escreveu um livro aqui, que na verdade é um libelo contra essa ação monstruosa que é afirmar que pessoas podem justificar a morte de outras em favor de benefícios futuros. A responsabilidade pessoal sob a ditadura. Pessoas diziam: eu não fiz nada de errado, eu só segui ordens. Era um mal menor matar, sei lá, 50 mil, 150 mil, 200 mil aleijados, doentes, judeus, em nome de uma raça grande, do primeiro reino, primeiro Reich. A ideia de que tem que uns morram para que outros tenham vida. Essa é a ideia que Hannah Arendt combateu nesse livro, a responsabilidade pessoal sob a ditadura, sob o regime ditatorial. E como é que fizeram isso? Tentando instrumentalizar, instrumentalizando o princípio do mal menor para aqueles que estavam aplicando as leis que o nazismo estava impondo. Então, quem ia para a ação concreta política tinha aquela, bom, eu faço mal, esse mal é grave, estou matando aqui uma criança, um velho, um doente, mas é para um bem maior. Então, essa era a ideia que estava sendo passada para os seus contemporâneos.
E onde está o problema aqui? E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Amanhã vamos ter uma outra live sobre alguma coisa. Márcia, está complicado? Eu estou falando muito rápido? O que está acontecendo? Coloca uma pergunta aí. Bom, eu estou contando para você só a história, tá? Por enquanto é só a história do princípio. Como o princípio surgiu, né? Surgiu na antiguidade, Platão e Aristóteles, se modificou na modernidade com Descartes, o princípio cognitivo do homem, e teve consequências no século XX, na Segunda Guerra. Eu só estou dizendo isso até agora. Quer dizer, usaram o princípio do mal menor para justificar a morte de uns. Ora, falta comida. Então, se temos comida para 4 pessoas, tem 2 doentes, matemos as outras 2, porque elas já vão morrer mesmo, então ficamos com as 2 saudáveis. Esse foi o argumento que usaram para, de fato, convencerem os soldados a matarem os doentes. Quer dizer, entre o futuro grande da Alemanha e a vida de doentes, o futuro grande, mal menor, tá? Era isso. Estamos numa situação no Brasil em que assemelha-se a essa história. Politicamente, é possível aplicar o princípio do mal menor justamente. Sim, Márcia, também é isso, não só isso. O princípio do mal menor pode ser usado em vários critérios, em vários momentos da história. Aconteceu na Alemanha, mas pode acontecer na nossa vida concreta. Né? Por exemplo, quando eu tenho que escolher entre 2 males. Eu tenho a minha saúde e tenho o bem de outra pessoa. Eu tenho 2 males, perdão. Eu tenho uma doença grave e tenho a vida de outra pessoa nas minhas mãos. São 2 males que eu tenho que ou trato a saúde ou mato alguém. Eu posso escolher, são 2 males possíveis. Um exemplo concreto que é o básico de toda a moral, o Márcio, só para explicar você. A mãe está doente e está grávida, está com câncer, sei lá, no sangue, câncer no útero. Então, tem que retirar o útero e vai conseguir, consequentemente, matar o bebê. Então, é um mal menor. Quer dizer, o mal menor, nesse caso, é duplo efeito, né? Não é mal menor, né? Eu escolho qual dos males eu tolero e não tem nenhum erro nisso. Ou, de outra forma mais precisa, eu tenho dois ganchos. Em cada gancho tem uma criança com 7 anos, outra criança com 6 anos. Eu não tenho força para segurar as duas. Eu tenho que escolher qual das duas eu vou segurar. Então, são vários princípios, vários dilemas que são maus em si, mas eu tenho que escolher entre as duas. Eu não posso fazer as duas. Então, nesse momento concreto, Márcia, eu posso escolher aquele princípio que eu acho que é o menor dos princípios. A questão é essa. Como escolher qual é o melhor princípio? Agora tem um texto importante para nós aqui, que é um texto de Santo Afonso Maria de Ligório, que é um famoso santo católico. Vou pegar para vocês, certamente vocês já conhecem. É um texto famosíssimo. Ai, cadê? Desculpem, eu estou aqui pegando agora. Ai, lembrei. Esse texto é muito famoso. É importante que nós conheçamos. Antes de falar, Márcia, o princípio do mal menor só pode ser usado se de fato eu tenho 2 escolhas e eu não sei como escolhê-las. Eu não tenho critério real para escolhê-las. É nesse momento, é só nesse momento que se pode usar o princípio do mal menor. Aí Santo Afonso de Maria de Ligório, que é um famoso moralista, dá essa dica para nós aqui. Por favor, vou mostrar para vocês aqui. Consciência perplexa é a de quem, diante de 2 preceitos estabelecidos, acredita que pecará se escolher um ou outro. Então veja que o primeiro critério é saber ou ter clareza que nas opções que eu estou, não há outra escolha, não há intermediário. Não posso adiar, preciso escolher e tenho que ter clareza quais são os princípios que eu vou usar para escolher. Tá, Márcio? Ele continua o texto. Caso possa suspender a ação, é obrigado a adiá-la enquanto consulta pessoas competentes. Então, se a pessoa que vai agir
pode adiar a decisão até conseguir averiguar quais são as condições de sua ação, pessoas competentes, pessoas que você confia, é obrigado, você necessariamente precisa fazer isso. Vamos pegar um exemplo aqui clássico, né? É o caso da gravidez com, sei lá, gravidez cancerígena ou a gravidez tubária, né? A impressão que tem é que a gravidez tubária é que risco de morte. Então, tem que buscar informações o quanto possível para saber se é ou não é. Enquanto você pode adiar a decisão, você deve adiar a decisão, até ter certeza a seu nível, porque você vai, bom, eu fiz tudo que eu podia, fiz tudo que é possível, e a conclusão é que eu não tenho solução. Então, aí é nesse caso que se aplica o princípio do mal menor. E aí, então, você pode adiar a sua decisão. Agora, se não puder suspender a ação, é obrigado a escolher o mal menor. Então, o mal menor é uma obrigação caso você tenha de agir e na sua cabeça, dos males todos que há, aquele é o menos grave. Então, é obrigação moral você escolher pelo mal, aquele mal que tem menos capacidade maléfica. Ou, de outra forma, aquele mal que traz mais, ou que tem mais bem embutido, escondido. Também é uma outra expressão do princípio. Né? Continua o santo de uma forma brilhante. Evitando transgredir, primeiramente, o direito natural, mais que o direito humano. Olha, então dá um critério aqui. Ó. Aquelas ações que a nós são mais graves, mas que tocam primeiramente a questão do direito natural, deve ser evitado com mais força do que aqueles que tocam o direito natural, o direito humano, perdão, o direito positivo. Então, o direito natural deve ser preservado mais que o positivo. Só tem duas ações mais. Uma é contra, por exemplo, direitos trabalhistas e outra contra direitos humanos. Os direitos humanos fundamentais, esse deve ser mais preservado do que aquele. Isso é um princípio moral estabelecido. Não há como divergir sobre esse assunto imoral. Não há discussão moralista sobre esse assunto, entende? Se eu tenho na minha a obrigação de agir dois males, não tem outro, eu tenho que agir, são dois males. Um é um problema que vai ter consequências financeiras para mim, econômicas, trabalhistas, sei lá, o raio que eu parta. E o outro também é um mal, mas é um mal que ataca o direito natural. Eu devo preservar o direito natural contra o direito trabalhista. Isso não tem discussão no princípio moral. O Santo Afonso, Maria do Glória, diz isso com clareza para nós. E continua dizendo: se não é capaz de discernir qual seja o mal menor, a pessoa que age, faça o que fizer, não peca. Porque nesse caso falta a liberdade necessária para que exista pecado formal. Tá? Então aqui é o caso de a pessoa não ter condição de julgar. Existem esses casos assim, tá? São casos muito complicados. Mas qual é o ponto principal aqui desse primeiro vídeo, dessa sequência que vamos fazer essa semana? Muitas pessoas paralisam a ação porque ficam perplexos. Falam assim, mas Robson, e aqui eu falo especialmente das eleições de 2018. Robson, não há opções. Olha aqui para o meu grupo de governadores, não há opções. Olha para o meu grupo de deputados, não há opções. Olha para o Executivo Nacional, não há opções. O que eu faço? Eu vou votar em alguém que é mal? Veja bem, senhores. O mal menor não é errado. Se você não tem o que fazer, não é. É um caso que se aplica, acabei de dizer, uma hipótese em que alguém tem que agir e todas as opções são ruins. Ora, se eu preciso agir, se eu tenho de agir, é seu dever escolher o mal menor. Veja bem, eu não disse que é opção, não, tá? O princípio diz, é obrigado a votar no mal menor. O princípio é esse, é obrigado a escolher o mal menor. Tá aqui, o Santo Afonso. Se você precisa agir e não há outra escolha, senão esse ato que para você parece ruim, mas não há outra escolha, você tem o dever
de escolher entre os males aquele que vai causar menos consequências para aquele que é mal, é menos mal objetivamente. E também aqueles que podem ter menos consequências, mas essa consequência, essa derivação é mais complicada, porque vai gerar o consequencialismo, que não é, de forma alguma, um princípio honesto para a ação moral. O princípio honesto é, desses atos concretos que estão diante de mim, qual deles é o menos mal? Qual deles é o mais consoante com a natureza humana? E qual é o critério? Aquele ato que preserva mais o direito natural é mais humano do que aquele que preserva o direito patrimonial, o direito fiduciário, o direito trabalhista, o direito... Isso esclarece muito as nossas questões atuais de política. Porque eu vejo pessoas dizendo assim, mas professor, o candidato X e Y, eles são parecidos. Eles falam de coisas ruins. O critério é o seguinte, o candidato X e Y, ele preserva o direito natural ou não? Esse é o critério. Esse é o critério, não há outro critério. Se aquele candidato X ou Y preserva o direito natural, ele deve ser escolhido em detrimento daquele outro. E eu vou falar para vocês isso amanhã. Se por acaso nós escolhermos, e cada um aqui é livre, eu não vou dizer aqui de forma alguma, como alguém já disse aí na internet essa semana, que eu achei uma coisa ridícula, que quem não votar no candidato A, C, A, B, C, ele está cometendo pecado mortal. Eu não posso falar isso de forma nenhuma. Isso é mentira, isso é algo descabido, dizer que escolhas partidárias levam ao pecado mortal a todos aqueles que cometem. Eu posso dizer, inclusive, que alguém pode acontecer isso, mas que todos, eu não posso dizer de forma nenhuma. E teve gente dizendo isso na internet, de uma forma acachapante e universalizante. Não se pode dizer isso. Agora, eu vou dizer isso amanhã. Se você sabe que a sua opção, aquele com quem você coopera, ele pode fazer mal, e você ainda assim coopera materialmente com ele, você é assim responsável pelo mal que ele produzir, se produzir. Isso também é um tema de moral estabelecido entre moralistas. Pelo menos bastante bem estabelecido, que é o princípio da cooperação para o mal. A gente vai falar disso amanhã, eu vou anunciar daqui a pouquinho a aula de amanhã, porque estamos numa semana muito importante para o Brasil. Não podemos tergiversar sobre isso, não podemos ficar falando de teorias escondendo outras, porque isso é uma teoria também. O princípio de uma menor, ele é plenamente utilizado e utilizável. Fazemos isso o tempo inteiro. Quando temos que escolher dois atos que a nós não parecem muito mal, escolhemos aquele que é menos mal. Então, nesse caso concreto, eu falo aqui especialmente do Executivo Nacional, se você tem dois males, e eu acredito que nós temos muito mais que dois males, é dever moral, e nós somos obrigados a ele, se nós sabemos disso, somos obrigados a ele, a escolher aquele que é menos mal. E um critério é esse que eu acabei de falar. Primeiro, na verdade não fui eu nem eu, foi Santo Afonso, vou botar de novo aqui. Aquele que preserva o direito natural mais que o direito humano, é a esse que devemos preservar ou escolher entre dos males o menor. É esse que devemos escolher quando estamos entre dois males. Entre dois males, o menor, e o menor é aquele que preserva mais os princípios naturais. Isso não é invenção de ninguém, isso não é história para boi dormir, isso é doutrina moral estabelecida. E vou dizer mais, doutrina católica. Doutrina católica. Márcia já te dou um argumento, tá? Já eu te dou um argumento sobre isso. Eu quero só terminar aqui a parte, depois a gente conversa. Eu explico você mais. Dos dois males, qual é o menor? O menor é o que ataca menos a natureza humana. Esse é o menor. Dos candidatos que nós temos disponíveis para votar, qual deles ataca a vida humana? Então, esse não pode estar na lista. Se houver alguém que não ataque. Então, esse é o critério. Se eu tenho dois males, um ataca a vida humana, outro não ataca, sobre esse segundo cai a escolha.
Precisa ser assim. Porque se não é assim, estamos ao nosso talante. Cada um escolhendo o que quer para a sua vida e escolhendo coisas mais e justificando o mal menor. Como fizeram os nazistas. Por isso a introdução da aula de hoje. Porque o princípio do mal menor foi usado justamente para justificar a morte dos mais fracos. Foi exatamente por isso. Bom, se eu posso escolher o mal menor, e tem aqui o futuro grande da Alemanha, e tem aqui um grupo de judeuzinhos que me atrapalha, que se dane os judeuzinhos para a grande Alemanha. Pois bem, foi exatamente isso que foi usado. Nós estamos numa situação em que falam assim, ó, o que, que se dane os bebezinhos. Que se dane. O negócio é o Brasil ter comida para todo mundo, leis trabalhistas. Ah, quer dizer que a minha lei trabalhista vai vir manchada de sangue? O direito da vida vai ficar, o direito natural vai ficar embaixo do direito trabalhista? Eu não quero. E diz Santo Afonso, não se deve, porque o princípio moral deve prevalecer no direito natural antes do direito positivo. E eu vejo pessoas falando assim, ah, mas Robson, vai haver desemprego, né? Argumentos catastróficos. Vai ter desemprego total, vão acabar com o direito trabalhista, 13º, começa a ver aquele monte de história. Como se fosse igualitário falar direitos trabalhistas e direito natural. Repito, não é a mesma coisa dizer que alguém tem direito à vida e alguém tem direito a 13º. Eu não sou contrário, eu gosto do meu 13º. Mas se chegar a uma situação, eu espero que não chegue, que eu tenho que escolher alguém que me promete o 13º à custa do aborto, e alguém que fala, eu sou contra o aborto, mas pode ser que eu mexa no 13º, eu prefiro esse, porque eu não quero que minhas notas de R$10 cheguem manchadas de sangue. E é disso que se fala no Brasil agora, sem meias palavras. É disso que se fala agora no Brasil, não é de outra coisa. Tratar de forma diferente é tergiversar, não entender as coisas como elas são. E nós não podemos tergiversar sobre isso. É nosso dever moral defender. E nós, como cristãos bem informados, não podemos nos esconder, não. Não podemos nos esconder, não. Temos de colocar a cara, ainda que custe. Ainda que custe. Porque chegará o dia que nosso Senhor dirá para nós, tiveste vergonha de mim diante do mundo, tenho vergonha de você diante de Deus, diante do Pai. Que nós não caiamos nessa armadilha. Tomás de Aquino tem uma frase na Suma Teológica que é, vamos dizer assim, uma formação acabada sobre o princípio do mal menor, que é o seguinte, deixa eu pegar aqui para vocês, eu não consegui criar essa... De 2 males, é necessário eleger aquele que é o menor. Se eu tenho que agir entre 2 males, é meu dever moral. Se eu não fizer, eu estou pecando. É isso que está dizendo a igreja para nós. Repito para vocês, quem aqui está, quem é meu aluno, quem é meu amigo, quem é meu companheiro aqui de trabalho. Quem não faz isso, diz a igreja, está pecando. Quem não faz isso, diz a ética, a moral aristotélica platônica, está fazendo algo imoral. O quê? Se eu tenho 2 males, eu conheço que um deles é menor, é meu dever escolher o mal menor. E qual o critério? Qual um critério para saber qual é o mal menor? Primeiro, se a ação preserva os valores morais naturais, esse prevalece sobre os valores morais de todo tipo, pecuniário, trabalhista, sei lá, econômico, social. E é isso que nós temos de dizer com clareza. Porque, senão, nós estamos jogando pérola aos porcos. Nós não podemos fazer isso. Perguntas aqui. A Márcia fez uma lá atrás, Márcia. Deixa eu ver aqui. Aí, bom, temos 2 escolhas. Democracia ou comunismo? Qual é a menor? Claro, Márcia, obviamente. Márcia, a pergunta é muito boa, tá, Márcia? Eu vou tentar desenvolver um pouco mais. Você pergunta assim: temos 2 escolhas, democracia ou comunismo? Bom, Platão ensina na República que toda forma de governo é ruim.
Mentira. Eu falei, toda forma de governo tem um lado bom e um lado ruim. É isso que ele fala na República. Então ele fala assim: das formas de governo que nós conhecemos, governo de um, governo de poucos e governo de muitos, monarquia, aristocracia e democracia, quando todos são bons, a monarquia é a maior de todas, a melhor de todas. Isso quem fala é Platão, e eu concordo com ele. Ter um rei justo como rei é ótimo. E ele diz o seguinte: quando as três são ruins, governo de um, governo de poucos, governo de muitos, democracia, ou monarquia, aristocracia e democracia, quando os três são ruins, o pior de todos é a democracia. Tá? Isso quem fala é Platão. Por quê? Porque quando a monarquia vira um defeito, vira tirania. O tirano é um só, você consegue tirar ele rápido. Quando a aristocracia vira um defeito, pode ser plutocracia, né? O governo dos ricos. É um grupo pequeno, você também consegue tirar rápido. Agora, quando a democracia ela vira um governo ruim, vira demagogia. Aí é difícil lidar. Mas, diante das nossas situações, Márcia, eu prefiro ainda a democracia. Contanto que tem algumas condições. E uma condição para a democracia dar certo é essa que nós temos aqui. Nós, no Brasil, temos algum tipo de liberdade de ideias. Nós podemos conversar. Quando a democracia está com a comunicação fechada, aí você perdeu o diálogo, perdeu as condições de lutar contra a demagogia. A demagogia é o pior dos males na democracia. Essa é minha opinião. Márcia, você está dizendo, de repente, que então estamos diante de opções que são, de um lado, um partido, o PT, que é autoritário, e de outros candidatos, inclusive o Bolsonaro, que são democratas. Óbvio, se eu acabei de dizer que eu não gosto da autocracia, eu prefiro a democracia, nessas opções, sem dúvida. Márcia, votar na direita no menor, não sei se de princípio, pode ser que agora seja, mas não sei se é de princípio, pode ser que eu... Bom, alguém mais perguntou, por que a igreja não se posiciona de forma firme a respeito disso? Bruno, eu acho que você tem um olhar duro sobre isso, acho mesmo. A igreja, ela não tem um papel, nunca teve, de ser principalmente uma ação política. Cabe a nós, Bruno, a eu e você, esse papel. Por isso que eu estou aqui, colocando meu pescoço na guilhotina. Eu sei que estou fazendo isso, mas é importante que a gente saiba disso. A igreja prefere imiscuir-se, ou melhor, prefere não imiscuir-se nesses assuntos. Houve um tempo em que ela já se meteu nisso, Bruno, quando o poder político era idêntico ao poder religioso. E deu muito problema. Vou dizer para você um problema que dá nisso. Por exemplo, quando a igreja estava muito envolvida na política, ela influenciava a política. E a política na igreja. Então tinha bispo por encomenda, mano. Padre por encomenda, o padre do amigo do político. Então, acho que a igreja tem que manter-se alheia, ou pelo menos neutra, publicamente nesses assuntos. A igreja que somos eu e você, eu acho que devemos falar. O que acontece, talvez esse seja seja a sua crítica, é que em alguns momentos a igreja podia ter uma palavra mais forte contra pessoas que tentam instrumentalizar a sua própria palavra, a sua própria instituição. Mas aí, cara, não cabe nem a mim nem a você, né? Eu tenho em mim, eu admiti, Bruno, na minha vida um princípio que eu aprendi com meditação espiritual, né? Nós temos um pai. Nós temos um pai. O pai está vendo o que está acontecendo. Ele não deixa, ele não dá para nós um ovo, uma pedra se nós pedimos um ovo. Ele dá um ovo. Então, o pai está vendo o que está acontecendo aqui com a igreja. É ele que é o responsável. Ele sabe quem está instrumentalizando a igreja em favor de valores políticos. Ele sabe. Eu não sou eu que vou fazer. E tem mais. Se eu sei, eu e você sabemos, nós somos ele, ainda mais os sacerdotes, os responsáveis, também sabem o que está acontecendo. Se eles permitem, chegará o dia do juízo. Eu sei que eu não tenho na minha conta isso. Fábio colocou aqui um vídeo, não sei que vídeo é esse.
Se eu acho que o Brasil é uma democracia, ou Márcio, eu acho que é uma democracia. Doente, muito doente. Mas é uma democracia, eu acho. Ainda que com algumas deficiências. Sim, papas assim, houve alguns, sim. E curioso, né? Eu falava disso na aula hoje, Bruno. Não sei se vocês sabem disso, me perdoem se eu me estendo muito, não posso demorar muito não, que tem que levar minha filha no médico. Mas vamos lá. Quando um homem e uma mulher se juntam para casarem-se e dão seus gametas para a produção de um ser humano novo, eles colaboram materialmente com esse ser humano, dando o homem o gameta masculino e a mulher o gameta feminino, juntando-se, então gera uma terceira pessoa. A pessoa não é só o corpo que foi dado pelos pais. Nesse momento em que há fusão dos gametas, Deus intervém diretamente e gera uma alma. É isso que Deus faz. Então, quando um homem e a mulher se juntam para ter filhos, Deus coloca ali a alma da pessoa. Quer dizer, Deus parece estar esperando para agir segundo os desígnios de Deus. Bom, dos homens. Bom, quando um médico, pensar nisso é de arrepiar, quando um médico pega um gameta feminino, um gameta masculino, e junta de forma artificial numa placa de Petri, Deus também coloca uma alma ali. Quer dizer, eu quero dizer o seguinte para você. Deus, porque ele é fiel e não trai a sua palavra, ele se submete à vontade humana. Se o homem quer gerar um bebê de proveta, Deus não rejeita essa ação e faz o que ele faz sempre quando acontece de forma natural e moral. Desculpem, estou meio gripado. O que isso tem a ver? É que a pergunta do Bruno foi a seguinte, agora, né? Mas se um Papa for eleito de forma equivocada, como, sei lá, pode acontecer, né? Uma negociação. Deus é fiel. Ele falou, aquele que for sucesso de Pedro vai ter as chaves. Então, mesmo que seja de forma ilegítima, ele dá as chaves, porque ele é fiel. Ele é fiel quando gera um bebê de forma equivocada no laboratório, ele é fiel quando se acontecer, um Papa foi eleito de forma equivocada. Bruno, as questões de divisão da igreja, né? No caso concreto aí da divisão contraditória. Sempre houve, Bruno. Entre os 12 apóstolos, vocês sabem, tinha lá o ladrão, tinha os 3 preferidos, tem aquele grupo que era o grupo dos carreiristas, quem vai ser maior, tinha um grupo que ficou animado, que fez milagre, isso sempre houve na igreja. A questão é que nós hoje temos mais informações da vida pessoal de cada um, isso acaba gerando mais confusão. Eu penso que é isso. E os pecados? Pecados são pecados, quem não tem o seu que atira a primeira pedra. Eu não sou capaz disso, não. Nosso dever, Bruno, Márcia, Milena, nosso dever é conhecer a doutrina da igreja, o catecismo da igreja, a Sagrada Escritura, ouvir a voz do Papa e ficar perto dele. Nosso dever é isso. Se alguém no caminho vai ficar na estrada, a gente não tem o que fazer. A gente vai falar amanhã sobre esse assunto, né? Cooperação moral para o mal. Tá? Devemos seguir o catecismo, exatamente. Gente, vou terminar aqui, tá? Só um pouquinho mais, 5 minutinhos. Mas, Robson, imagine alguém que não tenha claro esse princípio, no menor. Tem só parte do princípio. Bom, tem opções aqui, eu posso escolher qual é menos mal. Essa pessoa está livre das consequências do que ele fez? Não está. Vamos falar disso amanhã. Daqui a pouquinho eu vou marcar a reunião de amanhã. Também vai ser às 3 horas. Por razões de tempo, não tem como fazer isso em outro horário. Eu posso abrir mão do meu direito para votar em alguém que eu tenho dúvida e fique por isso mesmo? Não, nós não temos direito a fazer isso. Lá no Gênesis, a gente vai falar disso amanhã, né? Lá no Gênesis,
Nosso Senhor avisa. Não, o Deus Pai, né? O Deus Pai pergunta para Abel, para Caim, onde está teu irmão? Esse é um dos textos que justificam o conceito de cooperação. Eu sou cúmplice dos males que porventura se cometem com a minha ajuda. Com a minha ajuda. O aspecto moral é cooperação, cumplicidade com o mal. Amanhã eu quero falar disso. Por quê? Porque eu estou ouvindo gente falar assim, eu vou votar no candidato X e se ele fizer, não fui eu que fiz. Não é isso que ensina a moral cristã católica. Você pode discordar de mim. Você pode falar, não concordo. Beleza. Só não pode dizer que você é católico por isso. Ou pelo menos nesse aspecto, você precisa converter-se. Como todo mundo precisa em todas as vidas, né? Até mais, Bruno. Até próximo. Não tem como você fazer isso de outra forma. Ou você leva a sério, vírgula por vírgula, o que diz respeito à doutrina católica, especialmente nas questões morais, ou vai ter vida dupla, uma vida da fé, uma vida social, que vai seguir de acordo com suas preferências. Não parece que é isso que Nosso Senhor pede aos apóstolos, quando diz: quem pede para andar 1 quilômetro, ande 2. Quer dizer, ande 2. Não é meramente legalismo fazer o mínimo, é fazer mais. Então, amanhã vamos falar um pouco do conceito de cooperação. Eu sou responsável pelo mal que alguém faz, diz a doutrina moral. Diz a doutrina da igreja. E pode ser muito responsável. Ou melhor dizendo, corresponsável. O conceito de corresponsabilidade. Eu sou cúmplice do mal que alguém fez se eu, sabendo do mal, cooperei com ele. Eu sou cúmplice do mal, mesmo que eu não queira, mesmo que eu rejeite esse mal. Se sabendo as consequências desse mal, eu admito na minha vida. Bom, pessoal, hoje é só isso. Vai ser sempre assim, cerca de 40, 50 minutos a live. Amanhã vamos fazer essa reflexão sobre o princípio, ou melhor dizendo, a doutrina sobre a cooperação para o mal, que é uma doutrina importante da religião e também da ética contemporânea. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui um like na página, divulguem para seus amigos. E amanhã estaremos de novo na internet para tentar resolver as questões morais que estão angustiando pessoas. Veja, o meu objetivo aqui não é atacar ninguém, não é violentar ninguém. A questão é só uma: dar luzes àqueles que estão perplexos, porque de um lado uns falam, quem não votar no Bolsonaro está pecando. De outro lado, os caras falam, quem vota no Bolsonaro está pecando. E o homem comum fica nessa. Tem que ficar com a sua consciência, sabendo que se diante de si tem dois princípios e ele acredita que o princípio do mal menor aplica-se nesse caso, não há nenhum tipo de reprimenda, nem moral, nem legal, muito menos. Então é isso que eu quero deixar claro para vocês. Muito embora, veja bem, tem a gente de muito bom lado, de muito bom coração, de um lado e de outro. No meu modo de ver, há uma confusão nos princípios. E são nos princípios que nós devemos estar apegados, não nossas preferências políticas ou éticas. Não se trata de preferência, trata de certo e errado. É objetivamente legal, moral escolher dentre os males o menor, tá bom? É isso, pessoal. Peço que vocês rezem pelo meu apostolado, para que a gente continue cada vez mais divulgando o Evangelho do Nosso Senhor, tá bom? Até mais, até amanhã. Fique atento aí no canal que já já vou mostrar para vocês o cartaz com a palestra de amanhã, tá bom? Até mais, tchau, tchau. Deixa eu ver se eu acho aqui sumiu aqui o canal. Aqui, achei. Até mais, pessoal. Tchau.